Olá a todos, eu sou o professor Olavo, coordenador do projeto Astrovale, e hoje temos mais um astrocorte preparado pelos meus estudantes. Neste astrocorte, o professor Eduardo Oliveira mostra como ele faz o alinhamento do seu telescópio com guiagem com as estrelas, né? Espero que divirtam-se e até o futuro. São vários softwares que são usados em conjunto para, digamos assim, para o fluxo de trabalho de fazer uma aquisição de uma imagem, né? O primeiro que eu costumo abrir e acionar é o software que faz o controle da minha montagem, né? Ou seja, do próprio telescópio, da movimentação do telescópio, né? Então, essa montagem ela é produzida por uma empresa chamada Astrophysics, e a Astrophysics tem esse software que é o APCC, né? Então, quando eu clico aqui, ele vai inicializar esse software. E aí vocês devem tá vendo aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso daqui. Tá? Então aqui eu tenho como conectar a minha montagem, então vou conectar aqui agora, né? Então a montagem conectou e aqui eu inicializo ela, ou seja, eu desestaciono, né? O termo que eles usam em inglês é unpark, né? Desestacionar. Então o que começou a acontecer aqui? O que começou a acontecer é que a montagem agora, o eixo de ascensão reta, ele está se movimentando numa velocidade sideral, ou seja, o telescópio está se movimentando na mesma velocidade que o movimento aparente das estrelas. Tá? Então, se, por exemplo, eu apontar agora para uma estrela, essa estrela vai permanecer no centro do meu campo de visão praticamente indefinidamente. Né? Por quê? Porque o telescópio está se movimentando na mesma velocidade, né, que esse movimento aparente. E esse software vem junto com o sistema comprado, né? Por exemplo, você comprou, no caso, a montagem, que tem esse motor de passo, essa guiagem, e esse programa já vem junto. Esse programa vem junto. Ele tem uma versão, digamos assim, light, que é essa que eu tenho, e tem uma versão mais completa. A versão mais completa, a diferença da versão mais completa é que ela tem uns modelos aí de... ela tem um modelo mais, digamos, preciso para você fazer a movimentação de go-to da sua montagem. O que é isso? O go-to, pessoal, é o seguinte: eu posso selecionar um objeto no céu qualquer, digamos, uma galáxia, Andrômeda, e eu mando o telescópio se movimentar para Andrômeda, né? Então eu aponto o telescópio para Andrômeda. E o que acontece, né? Dependendo da distância focal do seu telescópio, como, por exemplo, o meu, que tem uma distância focal elevada, né, 1.600 milímetros, a área do céu que eu estou vendo efetivamente, né, que a minha câmera está vendo, é uma área do céu muito pequena, é de alguns minutos de arco. Eu tenho até isso aqui, a escala, ela é de, por exemplo, com essa combinação que eu tenho aí, que é o Hit Chrétien com essa minha câmera, com a TIC, eu tenho aí... 26,4 por 19,8 minutos de arco. Então, essa é a área do céu que eu consigo ver. 26,4 por 19,8 minutos de arco. Né? Então, é como se eu estivesse vendo aí, por exemplo, se eu estivesse apontando para a Lua, eu ia estar vendo um pedacinho da Lua. Né? Então, é uma área muito pequena no céu. Então, é muito comum que esses comandos de apontamento do telescópio, eles envolvam algum erro, ou seja, eu vou apontar para Andrômeda e talvez Andrômeda não caia exatamente no centro do meu campo de visão. Né? Então, esse software, na versão mais completa... Até porque a gente viu que Andrômeda é bem grande comparado com o tamanho da Lua até mesmo. Né? Andrômeda é grande, né? Seria difícil errar Andrômeda, mas digamos que eu aponte para uma determinada estrela. Né? Sim. Então, essa estrela talvez nem apareça no meu campo de visão, porque o telescópio errou alguns minutos de arco, foi o suficiente para essa estrela não aparecer no meu campo de visão. Então, esse software, na versão mais completa dele, ele tem uns modelos que você faz umas calibrações com várias estrelas em áreas diferentes no céu, e ele minimiza os erros de apontamento.
Eu não tenho esse tipo de problema, porque eu vou mostrar aqui para vocês, eu uso um software em conjunto com esse, que é o software que eu faço a aquisição das imagens e que eu uso também para apontar o telescópio, que ele usa uma ferramenta chamada de PlateSolve. Ele manda o telescópio para aquela área e ele fotografa aquela área. E aí ele compara aquela foto que ele tirou da área. Por exemplo, eu mandei para a estrela Aldebaran, lá em Touro. E aí ele fotografa aquela área. Aí compara com catálogos, né? Aquela foto que ele tirou, ele compara com catálogos. Quando ele compara com catálogos, ele sabe exatamente as coordenadas de onde ele apontou o telescópio. Se houver algum erro em relação ao Aldebaran, por exemplo, se o Aldebaran tiver caído fora, ele vai saber, comparando com os catálogos, a foto que ele tirou, exatamente quantos minutos de arco ele vai ter que movimentar em ascensão, reta e declinação para trazer o Aldebaran exatamente para o centro do meu campo. E ele faz isso automático, né? Chama GoTo++. É um GoTo auxiliado por essa técnica que é chamada de plate solving, ou seja, plate solving é você comparar uma imagem que você tirou aqui, de uma área do céu, com esses catálogos para você determinar exatamente as coordenadas astrométricas ali do local que você tem. Tá? Bom, agora, né, nesse software aqui, basicamente é isso, é conectar a montagem e aí eu minimizo ele. Né? Não uso mais esse software. Ele serve somente para eu estabelecer a conexão com a montagem equatorial lá. Eu uso um software planetário, pessoal, que é o Cartas do Céu, não é o Stellarium. Eu gosto muito do Stellarium, mas o Stellarium ele tem algumas dificuldades de conexão com o telescópio, né? Então, por isso é que eu uso o Cartas do Céu. Bom, aqui o Cartas... É livre também? Ele é livre, é livre. Tem versão para Linux, inclusive. Então, o Cartas do Céu, ele funciona parecido com o Stellarium, né? É exatamente a mesma coisa que o Stellarium. Então, as funcionalidades que ele tem, o Stellarium também tem, né? E eu uso ele basicamente para quê? Para ver o céu que eu tenho na noite, né? E de repente, por exemplo, se eu estou aqui observando aqui e eu quero fotografar, por exemplo, hoje eu quero fotografar M77, que é esse aglomerado estelar aqui. M77. Ah, não, é uma galáxia, né? M77. Sim. Então tá aqui. Ela é uma galáxia globular, né? Tá parecendo mais elíptica, viu, Olavo? Mas... tá. Bem, não é espiral. Quer dizer, desculpe, na verdade eu quis dizer que está parecendo espiral. Está parecendo, porque ela tem os braços aqui. Mas eu não sei se é. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não, ele não fala. Tá? Mas aqui, pessoal, quando eu cliquei aqui em M77, eu tenho acesso aqui a quê? As coordenadas do objeto, né? Então aqui eu tenho as coordenadas em ascensão reta, 2 horas, 42 minutos, 40,7 segundos, e a coordenada em declinação. Então eu sei o quê? Digamos assim, o endereço no céu desse objeto aí. Então quando eu for movimentar a minha montagem, eu vou colocar lá no outro software, né, no software de aquisição, essas coordenadas aqui. Então simplesmente dou um Ctrl+C aqui para copiar essas coordenadas. Vou abrir aqui um software chamado Astrophotography Tool, né? Então Astrophotography Tool, ou ferramenta, né, de astrofotografia, que é o software, pessoal, que faz a aquisição da imagem, né? Então esse software aqui, deixa eu tentar aumentar ele um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá dizendo aqui para mim que tem uma nova versão que eu ainda não baixei, deixa eu fechar aqui. Eu vi que a M77 é uma espiral mesmo. É uma espiral, né? Esse é 77. Então, pessoal, aqui a minha câmera está conectada. Eu vou inicializar aqui uma ferramentazinha chamada Cooling Aid, que é para resfriar o sensor da minha câmera. Pode perguntar, Arielle, ela tem uma pergunta. Ô, professor, desculpa, eu queria saber o nome do software. Cortou aqui. Desse aqui que eu tô falando agora ou do anterior? Desse. Esse é Astrophotography Tool. Aqui, ó, Astrophotography Tool. Tool de ferramenta. Então, tem vários, tá, pessoal? Então, assim, em astrofotografia, é muito comum que astrofotógrafos diferentes escolham
opções diferentes de software para fazer as mesmas coisas, né? Então, existe um que é muito popular, que é chamado de Nina, né? Nina, N-I-N-A. É um outro software que faz a mesma coisa que o APT faz, que o Astrophotography Tools faz. Tem um outro que é chamado de... Eu até tinha esse outro, mas enfim, eu não vou lembrar do nome, mas ele é um software muito caro e muito completo também, né? Ele, inclusive, ele controla até o próprio observatório, a abertura e fechamento do observatório. Se você tiver um sensor de nuvens, ele pode detectar nuvens. Se tiver sensor de chuva, ele te avisa que está chovendo. Enfim, ele é bem completo, esse outro software. Mas eu não lembro exatamente, porque assim, ele é muito caro, então eu nunca cogitei adquirir esse software. Esse daqui, ele é bem baratinho, tá, pessoal? Então, assim, a licença anual desse software deve estar aí em torno de uns R$40, alguma coisa assim. Né? E ele é, assim, pelo que ele faz, vale cada centavo, eu diria, viu? Então, eu comecei aqui a resfriar o sensor da câmera. Atualmente, exatamente agora, ela está em menos 3 graus e o alvo é menos 10. Como hoje está muito quente aqui, eu tenho certeza que não vai atingir menos 10, porque essa câmera tem um sistema de resfriamento que é um pouco fraco, né? Ele é um Peltier que não atinge um delta de temperatura muito grande, né? Mas, enfim, como a gente não vai estar fotografando de verdade, porque não tem céu, não tem problema, tá? Então, comecei aqui o resfriamento, né? Vou deixar isso aqui para cá. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou conectar esse software com o meu telescópio, tá? Então, eu conecto aqui ao telescópio. Ele abre aqui um driver de conexão com a montagem, né? Então, agora eu tenho aqui a leitura das coordenadas de ascensão reta e declinação para onde o meu telescópio está apontando, né? Em ascensão reta e declinação, né, que são as coordenadas equatoriais, e também em coordenadas altazimutais, né? Então, é 359.11 menos 00.01, ou seja, ele está apontando para o norte, né, aqui. Mais ou menos na mesma posição que ele estava quando a gente inicializou a montagem. Vou conectar a minha roda de filtros, né? Então, a roda de filtros, aqui eu posso mudar o filtro, né? Ele está atualmente no filtro de luminância. Se eu quiser ir para o filtro vermelho, eu clico aqui, verde, azul, né? Então, tenho aqui as opções de filtro. Esse é o o Tools, né? Esse aí. Eu vou colocar aqui no chat aqui. Então, mas ele em caso, fez uma conexão entre ele e os seus aparelhos. Isso, fiz. Eu vi que ele consegue controlar, por exemplo, a roda de filtros, que não necessariamente veio com a montagem. Isso, por quê? Veja bem, isso é uma coisa interessante. Essa pergunta sua é bem bacana, Olavo. Porque o que acontece hoje? Existe um padrão na indústria de equipamentos de astronômicos chamada ASCOM. ASCOM. É um padrão de comunicação. Então, quando eu comprei a roda de filtros, ela veio com esse driver ASCOM. Então, qualquer software que leia esse padrão ASCOM é capaz de se conectar com a minha roda de filtros. Da mesma forma, a minha montagem, ela vem com o driver ASCOM também. Então, é por isso que esse software, o Astrophotography Tools, ele consegue reconhecer a minha montagem, movimentar a minha montagem, tudo mais. Tipo de ônibus de cada máquina, né? Então, se é ASCOM, eles falam a mesma língua e conseguem se comunicar, assim, né? Exatamente. Se for ASCOM, se o padrão for ASCOM, eles reconhecem, né, como periféricos. É uma questão aí de cliente-servidor, né? Então, o Astrophotography Tools, ele é um cliente desse driver ASCOM da montagem agora, né? Como ele é um cliente do driver ASCOM também da roda de filtros. Então, gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, curta, siga.